Olá, mulheres que desejam ardentemente ascender para o nível executivo, mas vocês estão encontrando alguns problemas na sua carreira, a carreira parece que está estagnada, que os resultados não estão aparecendo, que a sua equipe parece que está até te boicotando, não estão entregando mais os resultados como entregavam antes, você se sente muito assoberbada, muitas vezes não consegue, delegar porque não está mais confiando que as pessoas serão capazes de fazerem as entregas que você precisa. Aí o que acontece? Você fica mais sobrecarregada e quando você fica mais sobrecarregada, os resultados que eram muito bons começam a ficar resultados mais ou menos. E resultado mais ou menos não leva nenhum profissional para uma posição executiva. Realmente, para chegar numa posição executiva, qualquer profissional, seja ele um homem ou uma mulher, vão ter que entregar os melhores resultados não esperados até pela organização. Mas o que está acontecendo, né? Por que esses resultados não estão aparecendo? Por que as suas entregas estão mais ou menos? Vamos parar e refletir sobre isso, né? Acho que pode ser que a resposta para essa situação difícil que você está vivendo hoje e que está impedindo a evolução da sua carreira pode estar em você mesmo. Minha amiga, às vezes a gente acha que está fazendo tudo certo, que a gente está trabalhando para o resultado, que a gente tem lá o foco, para o crescimento da equipe, o crescimento da empresa, mas as coisas não estão acontecendo, provavelmente porque o outro está errado. Mas eu estou te convidando hoje para pensar que você pode estar fazendo coisas que não estão ok, que estão gerando esse resultado mais ou menos. E, obviamente, uma das competências maiores, mais exigidas e que são, e essa é uma competência que geralmente as pessoas de modo geral avaliam como um grande desafio das organizações. Essa competência é a comunicação. A gente muitas vezes acha que está se comunicando corretamente, que está usando a competência da comunicação da forma correta, mas a gente não está. Então eu vim aqui para te chamar a atenção, para que você fique consciente para a forma como você está aí se comunicando com seus colaboradores e que pode estar gerando esse grande problema aí de produtividade, de resultado e até de uma sensação de que a sua equipe está te boicotando, está querendo te dar uma bola nas costas. Vamos lá para as 5 razões, 5 momentos aí de comunicação que a gente parte de pressupostos errados e acaba se comunicando de uma forma inadequada, o que vai com certeza comprometer os resultados. Bom, o primeiro motivo para que a gente possa estar se comunicando de uma forma não ok, uma forma que não vai gerar a produtividade que a gente deseja, é o dia a dia, a correria do dia a dia. Então a gente chega na empresa já correndo, porque a gente já vai entrar numa reunião importante, mas a gente cruza com um colaborador logo que a gente está entrando, aquele colaborador que tem a ver com aquele assunto que ficou martelando na nossa cabeça do dia anterior, uma orientação, uma ordem que a gente precisa que seja cumprida e que se for cumprida logo pela manhã, de tarde, outras atividades já poderão estar sendo desempenhadas e com isso a gente vai ganhando tempo e a gente sabe que tempo é um recurso
muito importante, é o nosso recurso mais escasso, porque não existe nenhuma medida que a gente tome na vida que aumente uma hora do nosso dia. Então, é um recurso escasso porque a gente não pode fazer esse recurso aumentar. Tem 24 horas por dia para todos os seres humanos e são 24 horas. Então, voltando, a gente encontra com aquele colaborador, chama ele e fala, é importante que seja feito XPTO e que você aí, que tem a ver com esse assunto, lidere aí, por favor, e já vai entregando e já vai passando para aquele outro colaborador, que aí, depois que ficar pronta a sua atividade, que ele faça NPTO e aí a gente de tarde volta a conversar. E aí você já entra, né, rápido naquela reunião que você vai fazer uma apresentação super importante, tá aí preocupada com os números, parou ali rapidamente para dar as instruções e partiu do pressuposto que o colaborador estava na mesma velocidade que você, que ele estava realmente sintonizado naquele problema que precisava ser resolvido com prioridade 01, né? A coisa mais importante do dia, mas isso não foi dito para o colaborador. Ele simplesmente, no meio do corredor, né? No meio, estava chegando ainda na empresa, estava ainda se localizando, com as prioridades que estavam na cabeça dele, que ele tinha recebido provavelmente de um sênior, provavelmente de outra atividade importantíssima que estava sendo desenvolvida aí pela área. Então, ele recebeu ali, né, aquelas instruções, aquelas informações que foram vomitadas, não tomou nota. Então, ele tinha que fazer uma coisa importante e passar para um outro colaborador outra coisa importante, mas aquilo ficou meio vago na cabeça dele, né? Pior ainda, né, quando você é gerente, encontra aí com um assistente ou um analista, passa essa informação e aí o coordenador tinha dado outras instruções para ele. E sabe o que acontece? Telefone sem fio. Esse colaborador vai chegar lá para o coordenador dele e vai falar sobre a instrução que ele lembra, a ordem que ele lembra. E aí, o coordenador, que também não está sabendo a ordem de prioridade, pode entender que aquela instrução que você deu é para dar prosseguimento depois que aquela atividade que no dia anterior vocês tinham alinhado como prioridade terminasse. Então aguarda, ele não vai logo fazer aquilo. E ele vai fazer de um jeito, né? Fazer perfeito, já que temos que fazer e ainda estamos finalizando aquela outra atividade, essa atividade, antes de começar, vamos fazer um levantamento, vamos fazer uma análise, vamos fazer umas ligações para entender melhor como é que as coisas funcionam. Aí ele descobre que você está em reunião, uma reunião que não pode ser interrompida, então ele vai perguntar para outras pessoas sobre o que eles acham, o que eles não acham, vai aí consultar seus dados, seus números, e com isso, aquela prioridade 01 virou uma prioridade 04. Outras coisas estão acontecendo. Afinal, o coordenador quer fazer perfeito, quer que aquelas instruções que você deu deve ser uma coisa realmente muito importante. Então, vamos fazer com muita profundidade, vamos analisar, porque a prioridade é a prioridade de terminar a atividade do dia anterior. Moral da história, todo mundo muito ocupado, todo mundo fazendo coisas que não eram para fazer e não fazendo coisas que eram para fazer. E quando você sai da reunião, crente que tudo tinha sido resolvido, você encontra
uma espécie de caos. As pessoas extremamente ocupadas, fazendo um monte de coisa que você não pediu e não fazendo as coisas que você pediu, e uma percepção de que há um boicote. As pessoas estão querendo te aborrecer de alguma forma. E também uma percepção de que realmente aquele colaborador deve ter, né, um nível de inteligência abaixo do que você gostaria. Como é que o seu coordenador ainda trabalha com um colaborador que não entende as coisas, que não entende uma ordem clara, mais claro do que você foi? Pois é, você não foi clara. E uma outra coisa é, quando a gente quer que uma coisa seja feita e seja bem feita, se a gente tem a incrível oportunidade de já encontrar um colaborador que tem a ver com o assunto, e a gente transmite uma ordem para ele, a nossa responsabilidade de comunicação só termina quando a gente informa o coordenador que transmitiu uma orientação sobre uma coisa que precisa ser feita imediatamente. Por que a gente precisa desse pequeno detalhe? Porque muitas vezes o coordenador, o supervisor que está ali em contato direto com o colaborador, quem é capaz de entender melhor aquela orientação que a gente deu, com menos palavras, com menos necessidades de explicações, e que também sabe um cronograma diário que as pessoas vão ter que estar equilibrando para as entregas do dia acontecerem. Então, quando a gente pega um colaborador que tem um contato direto, que vai ser o executante da tarefa, muitas vezes a gente falar diretamente com ele gera uma interrupção da lógica natural das coisas. E ao invés da gente acelerar, a gente atrapalha o processo. Então, para não atrapalhar o processo, a gente tem que terminar a comunicação com quem tem o controle da operação, no caso, o supervisor e o coordenador. Então, você, gestora, que já está na posição de gerência, nunca dê uma ordem direta a um colaborador sem completar essa orientação, informando ao coordenador a prioridade, o que você pediu. Pode ser até de um jeito mais superficial do que você passou para o colaborador. Por quê? Porque o coordenador vai conversar com o colaborador e vai entender mais ou menos o que você pediu com mais profundidade, consegue entender melhor o que você precisa do que o colaborador, porque o coordenador já tem uma visão maior da área e consegue sim lidar com as questões das prioridades, né? Porque muitas vezes para a gente uma atividade é muito importante, mas ela depende de outra, que a gente iniciou no dia anterior, por exemplo, a tal da atividade predecessora. E o coordenador sabe disso, sabe que para fazer bem uma, preciso da outra e ele vai acelerar a outra. Então, é um emaranhado, né? Parece simples, mas é complexo. Por quê? Porque existem inter-relações entre as atividades. E a pior coisa que tem é dar uma orientação direta a um colaborador, além dele não cumprir essa orientação, ainda se cria o caos, e quando você sai, você vê o seu coordenador, o seu supervisor, pessoas que são da sua mais alta confiança, que sempre te acompanharam, que sempre foram produtivas, ocupados com atividades que não deveriam estar sendo desenvolvidas naquele momento, ou atividades que significam retrabalho, porque você já tem algumas informações e que eles não sabiam, você imaginava que eles soubessem, mas eles não sabiam. Então, esse é um problema muito sério de comunicação e
muito comum de ocorrer. Então, não parta do pressuposto que mesmo o colaborador que está diretamente envolvido com uma tarefa vai entender as suas instruções claramente e na velocidade que você entende, com os recursos de comunicação, com as palavras que você entende. Muitas vezes o nosso discurso para a gente está claro, mas para o outro não está. Por quê? Porque o outro está ali no momentum de vida e você está no outro momentum de vida, acelerada, e ele ainda está engatando a primeira. Então, realmente, não vão se encontrar ali, né? Ele está bem depois de você. Então, você precisa usar uma ferramenta importantíssima, que é checar o entendimento. Então, quando você transmitir uma orientação, ao final, peça para o colaborador repetir nas próprias palavras o que ele precisa fazer e também se ele entendeu o nível de prioridade daquela atividade. É porque a gente parte do pressuposto que se a gente para tudo para falar para o colaborador de uma atividade, ele está entendendo que aquilo é prioridade zero. Não está. Não está entendendo que aquilo é prioridade fundamental na sua cabeça. A gente tem que esclarecer. Então, peça para o colaborador repetir nas próprias palavras o que ele entendeu da orientação e qual o nível de prioridade. E quando que ele deve entregar essa tarefa cumprida para você. O segundo motivo, da gente não ter a produtividade máxima, parecer não ter os colaboradores engajados, ter mesmo alguns momentos, as nossas lideranças, porque quem chega no nível gerencial já está lidando ali, no mínimo, com colaboradores sênior, que lideram os outros tecnicamente, que dão instruções para analistas júniores, para assistentes, para auxiliares deles. E aí a gente transmite uma tarefa, uma atividade interessante para a área, interessante para a empresa, e a gente acha que a gente está sendo super, hiper, mega claro. Por quê? Porque eu explico o que precisa ser feito claramente, eu explico quando precisa ser feito, quando precisa ser entregue e como eu gostaria que aquilo fosse feito, Então, eu entro até nos detalhes do como fazer, dando dicas, dando orientações do como fazer. Mas eu me esqueço de informar uma coisa muito importante: o porquê eu estou pedindo que seja feito, o que precisa ser feito, o que é o primeiro, o quando, porque que tem esse tempo aí para a execução e o como eu estou sugerindo. Se eu não explico o porquê, a pessoa se sente meio que diminuída. Gente. A pessoa acha que você não está confiando nela. Vamos supor que seja esse colaborador sênior aí, ou um coordenador supervisor, ou um analista bastante sênior, e você já está entrando no nível aí do como fazer. Você não realmente transmite aí com essa mensagem, que parece ser ótima, tão completa, mas passa para ele uma mensagem de que ele é operacional, que você não confia na competência dele para estar desenhando a forma que uma atividade deve ser desenvolvida. Então, além da gente não atingir o colaborador, no âmago ali da motivação, do engajamento, a gente está transmitindo uma mensagem que não é a mensagem que a gente quer transmitir, que é uma mensagem de não confiança, de que a pessoa ainda está no nível operacional. Isso parte do pressuposto
que as pessoas entendem os motivos, que as pessoas já sabem esse porquê. E na maior parte das vezes as pessoas não sabem porquê. Né? Você tem na sua cabeça, porque você analisou muito bem a situação, as situações anteriores que geraram problemas XPTO, ou você conversou com colegas, né, seus pares, e eles já trouxeram para você, olha, esse negócio aqui é melhor fazer assim, porque quando é feito dessa outra forma gera problema. Você tem uma visão maior ali das consequências, das repercussões do que você está fazendo, do que os seus colaboradores. Você tem acesso a informações que os seus colaboradores não têm. Então, você não pode deixar de comunicar os porquês. E ao comunicar os porquês, provavelmente você vai ter melhor retorno do colaborador. Primeiro, ele vai poder se posicionar de uma forma maior, mais ampla mesmo, e de uma forma mais inteligente, até para ele mesmo, né? Então, quando você diz, ó, o que precisa ser feito é isso, e explica por que aquilo precisa ser feito, o colaborador já vai entender. Bom, se o motivo é esse, se esse é o porquê, né, qual é o impacto dessa ação, a relevância, o que está segurando outras áreas, o que está segurando o resultado da empresa em cima dessa tarefa, então eu tenho que me organizar melhor. Eu tenho que esclarecer melhor se eu posso usar o recurso tal, se eu vou poder fazer num formato assado assim. Então, amplia a discussão. Amplia a discussão. Quando você explica o porquê do quando, também amplia a discussão. Porque neste momento o colaborador pode chegar e falar, mas esse quando é muito difícil, se a gente não tiver isso, isso e isso acontecendo. Porque a gente depende, por exemplo, de uma atividade predecessora que não está no nosso controle, por exemplo. Como é que você pode nos ajudar com relação a essa atividade? Isso acontece muito. Tem muitas situações que o quando não acontece, não é porque as pessoas não foram produtivas ou porque as pessoas não se dedicaram o suficiente, mas simplesmente porque depende de um processo que tem a ver, inclusive, com outras áreas, que tem outras prioridades. As outras áreas têm outras prioridades. Então, elas não estão junto com você naquela meta ali, que é uma meta de urgência. As outras áreas estão nas metas delas de urgência. Então, você tem que costurar muitas vezes para o quando acontecer. Ou vai ser preciso um recurso excepcional, vai ser preciso, por exemplo, acesso a um relatório que a área não consegue gerar sozinha, que depende de outras áreas para que esse relatório seja finalizado. Então, explicar o porquê do quando também esclarece melhor e permite uma troca para que realmente o quando aconteça. Viu como é que muda completamente o cenário quando a gente começa a explicar os porquês e, finalmente, o porquê do como. Muitas vezes o como a gente está pedindo por questões políticas. Uma empresa tem questões políticas, tem questões aí que uma outra área que você sabe que está passando por uma pressão muito grande e você mesma não quer gerar na área mais um instrumento de pressão. Então você dá uma orientação de um como que você tenta resguardar a outra área e tenta um outro caminho, que não é um caminho convencional, muitas vezes, ou que é o caminho mais produtivo. Mas se as pessoas não entendem por que você está adotando, né, esse caminho aí mais longo, as pessoas simplesmente acham que você não está entendendo.
e que se elas fizerem do jeitinho que é o certo, elas vão ganhar tempo e é o jeito certo de fazer, porque elas não entenderam o motivo de estar fazendo da outra forma. Por isso, os porquês são essenciais para que você consiga que as pessoas entrem na conversa como você. Além disso tudo, né, de estabelecer o diálogo, de trazer, né, ampliar aí as possibilidades de solução através do debate, né, de ideias, de formas, uma negociação da melhor forma de chegar ao objetivo final, você traz para o colaborador uma percepção de relevância. Você é importante, eu quero te ouvir, por isso eu estou te explicando os porquês, para que a gente possa estabelecer aí a melhor forma de chegar ao resultado. Então, nunca, em tempo nenhum, dê uma instrução sem explicar porquê. Ah, mas para o colaborador não ia dar tempo de eu explicar no primeiro exemplo que eu trouxe, né? Não dá tempo de explicar todos os porquês. Então, na hora de transmitir para o coordenador, explique os porquês. As pessoas precisam entender por que a urgência, por que naquele formato e por que fazer o quê. O impacto que isso vai trazer, que melhoria que isso vai trazer, aonde a gente quer chegar ali. Muitas vezes a gente está pedindo para os nossos colaboradores fazerem uma determinada atividade e o impacto é indireto, mas a gente vai estar ajudando uma área a chegar ao melhor resultado da área, que vai levar ao melhor resultado da empresa, mas as pessoas não sabem disso. As pessoas acham que é um desperdício enorme de tempo. Por que que a gente está fazendo uma coisa que não traz benefício para a gente, mas traz benefício para outra área, por exemplo? Porque tem que explicar o porquê. Por que que uma atividade que nem estava prevista se torna tão prioritária e a gente para tudo que estava em andamento, que são tarefas e atividades fundamentais para o nosso resultado. Explique os porquês. Sem dúvida, isso vai ampliar a competência do seu colaborador para ajudar, para trazer contribuições relevantes que vão acelerar aquele processo de qualquer forma. O porquê é essencial e pouquíssimos líderes tomam conta do porquê. Ficam muito preocupados com o que, às vezes com como e às vezes com quando, né? Mas a maioria só fala o que, faz, dá uma ordem direta. E é por isso que ficam com a percepção que a equipe está boicotando. Mas, na verdade, quem está boicotando a equipe é você. O terceiro motivo aí, que muitas vezes, né, gera um problema de produtividade, uma percepção de que a equipe não está junto de você, você tem profissionais bons, mas que na hora que você está delegando aí uma tarefa, uma atividade, que eles não fazem o que precisa ser feito, ou fazem errado, ou fazem incompleto, não entregam a meta, são pouco produtivos, são enrolados, estão enrolando. E esse motivo é partir do pressuposto que as pessoas sabem fazer o que você está pedindo. Muitas vezes a gente parte do pressuposto de que o caminho profissional da pessoa passou por atividades, passou por tarefas semelhantes a que você passou, né? E aí você acha que, obviamente, é uma atividade até simples, uma atividade fácil, meio óbvia de ser feita, mas você pediu para o colaborador fazer, deu as orientações aí direitinho, né? O que, quando, até o porquê, e o colaborador entrega meia boca. Entrega errado,
entrega incompleto, entrega com uma qualidade baixa. Meu Deus, o que está acontecendo? O pessoal está querendo te boicotar? Será que é isso mesmo? Não, simplesmente o colaborador não sabe fazer. Não sabe fazer porque muitas vezes na área, quando a gente recebe um novo colaborador, a gente parte do pressuposto que ele chegou àquele nível, né, um determinado nível aí, um analista sênior, né, então ele deve ter passado ao longo da carreira dele por situações em que ele teve que cumprir essa tarefa, cumprir essa atividade. Ou quando ele vem crescendo dentro da área, a gente parte do pressuposto, né, principalmente quando a gente tem uma certa distância desse colaborador, porque tem ali uma liderança intermediária, um analista sênior, um coordenador, e como a gente na nossa carreira teve um determinado caminho ali de conhecimento daquela atividade, daquela tarefa, a gente, quando conversa, né, quando espera que um colaborador faça uma determinada tarefa, imagina que ele tenha essa história, né? Ou então, quando a gente não tem uma história na área, mas a gente acha que é uma atividade muito simples, e aí a gente pede para o colaborador para fazer, e ele simplesmente não sabe fazer aquilo. Então ele não teve aquela história, da mesma forma que você, a carreira dele foi evoluindo, a assimilação de conhecimento dele foi para um determinado caminho, um pouco diferente do seu, ali um pouquinho só já faz uma diferença, e ele não teve acesso àquele desafio. Ou você está numa posição que você olha para uma atividade, olha para uma tarefa com uma visão de simplicidade que não existe na vida real. Então a gente acha que é fácil, acha que é simples, que as ferramentas estão disponíveis e que a pessoa rapidamente vai conseguir dar uma resposta, mas a vida real traz elementos que tornam aquela atividade até complexa, dependente de uma ação sua, de uma ação de outras áreas. E, obviamente, quando isso acontece, um colaborador de nível operacional não vai conseguir fazer aquela entrega. E aí vai entregar só a parte que cabe a ele no latifúndio e que ele entende, né? E você, muitas vezes, se você aí não teve um grande conhecimento naquela área, se você veio de outras áreas, está evoluindo numa carreira que você vai também tendo experiências mais amplas, assumindo outras atividades, né? Se a sua empresa sempre trabalhou com a política de job rotation, e aí você está realmente se preparando para chegar numa posição executiva com uma visão ampla do negócio, o que é muito bom, mas isso muitas vezes pode te levar a ter partir do pressuposto que uma determinada atividade é fácil e simples, que o colaborador vai pegar ela de primeira e vai entregar um trabalho maravilhoso, e ele entrega mais ou menos. E aí você fica muito decepcionada. Para não ficar decepcionada, a recomendação é, antes de ter expectativas com relação a uma determinada atividade, ao explicar os porquês, você também tem que perguntar ao seu colaborador se ele fica confortável para realizar aquela tarefa. Muitas vezes a gente não consegue, né, saber do desconforto do colaborador na conversa, porque ele está dentro dele conversando com ele mesmo. Ai meu Deus, eu deveria saber isso e eu não sei. Como é que eu vou aprender a fazer isso que eu não sei fazer? A chefe tem uma percepção de que eu já deveria saber isso, mas eu não sei, porque eu não aprendi isso direito. Então eu vou consultar algum livro, eu vou consultar a internet, vou consultar um colega e vou tentando aqui, tentativa e erro, fazer da melhor forma. E é assim que a entrega acontece, com tentativa e erro. Algumas coisas vão sair certas, outras coisas
vão sair erradas e a evolução continua. Só que você fica decepcionado porque a sua expectativa era uma entrega maravilhosa. Então, para que você não construa expectativas irrealistas, ou sobre a competência do colaborador, ou sobre o nível de dificuldade da tarefa e a capacidade do colaborador de lidar com aquela tarefa, que a princípio você imaginava muito simples, você tem que conversar. E aí o colaborador vai expressar as dificuldades que ele pode encontrar, que ele já encontrou para outra atividade no passado. Quantas vezes, né, a gente acha que é papum e na hora que o colaborador vem, ele diz, olha, eu não consegui fazer porque não funcionou aquilo lá, ou o sistema não entrega, ou não sei fazer. Então, para que você não se decepcione, você tem que conversar com o colaborador, entender as dificuldades que podem acontecer tanto no processo, nas ferramentas que existem, quanto na capacidade dele de fazer acontecer de fato, o saber dele, né? A habilidade que ele terá para resolver esse problema. Muitas vezes é necessário, inclusive, treinar a equipe para que uma determinada atividade ou tarefa seja cumprida a contento. Então, antes, né, de tudo, tem que treinar a equipe para chegar lá. As pessoas não vão te dizer que não sabem se você não tiver aberto o canal do diálogo. E para isso você tem que não demonstrar para o colaborador uma expectativa de que você quer que ele saiba. Você tem que passar para o colaborador uma disponibilidade de ajudar, de lidar aí com os diversos percalços que venham no caminho. O seu papel como líder é estar realmente tirando, né, os empecilhos do caminho e levando o colaborador a fazer o que precisa ser feito da melhor forma possível. Uma outra situação que muitas vezes leva assim, a um verdadeiro caos na área é quando, porque você imagina que as pessoas estão trabalhando como uma equipe, está todo mundo junto, então você encontra um colaborador e aí transmite para o colaborador uma determinada tarefa, atividade que ele recebe, não entende muito bem o que aquilo tem a ver com ele, porque aquilo não tem nada a ver com ele dentro da área, e ele não sabe nem como começar a estar desenvolvendo aquilo. Mas ele acha que se você está passando aquela atividade para ele, que então ele deve executar. O caos está formado. Por quê? Porque ele não sabe fazer. Ele acha que é ele que tem que fazer. Então, muitas vezes ele para as coisas que ele está fazendo para fazer aquilo e se dedica àquilo de uma forma que não é a correta. Transmite para o outro colaborador, que seria o responsável por aquela tarefa, uma percepção de que ele está sendo mal avaliado, que por isso que uma atividade que era propriedade dele foi repassada para o outro colaborador, então ele não está bem, ele não está fazendo boas entregas, ele provavelmente vai ser demitido, a empresa já está treinando aquele outro colaborador para fazer o que ele faz, os dias dele estão contados, ele entra num processo aí de burnout até, começa a ficar super nervoso. A liderança, né, desses colaboradores aí, o seu supervisor, o seu coordenador, começam a ficar também chocados que você está fazendo uma ingerência direta. Será que realmente é para demitir o colaborador? O que está acontecendo? E se você passou a atividade para o outro é porque você acha que o outro é capaz, então se você acha que o outro é capaz, então a liderança deve realmente
parar as atividades do outro, deixar que ele cumpra a atividade que você passou para ele, e aí atividades fundamentais que deveriam estar acontecendo em paralelo dentro da área, as atividades são paradas e fica o foco só naquela atividade, o ambiente, o clima do grupo se perde, as pessoas começam a se questionar se estão bem, se realmente vão haver demissões na área, o que está acontecendo, o que é melhor fazer, quais são as prioridades da área. Os coordenadores ficam perdidos, eles também começam aí a ficar over preocupados com uma determinada tarefa, com aquele colaborador, com o desempenho daquele colaborador, também perdem de vista outras atividades que precisavam ser feitas, outras tarefas, coisas importantes que eles costumam fazer, eles deixam de fazer para tomar conta daquilo. Ou seja, desequilibrou a área. Então, nunca, em tempo nenhum, transmita para um colaborador da sua área uma orientação, uma tarefa, uma ordem, uma atividade, sem saber se aquele colaborador realmente será capaz de entregá-la ou tem essa responsabilidade dentro da estrutura, né? Porque muitas vezes a gente acha que o formato do trabalho está sendo desempenhado num determinado desenho, mas o supervisor, o coordenador encontrou aí algumas dificuldades e remodelou para aumentar a produtividade, para fazer com que os colaboradores realmente tivessem o melhor desempenho. E no dia a dia a gente não fica sabendo disso, só quando a gente cria esse caos em que os resultados, ao invés de aumentarem, os resultados diminuem e realmente parece que está todo mundo te boicotando. Não é possível. Você passa uma ordem clara e esse caos aí se estabelece. Por quê? Por que que o colaborador não falou para o outro que faz tão simples? Tão simples. Por que que o colaborador não foi lá e explicou para o outro? Ó, eu encontrei hoje a chefe, mas como é você que faz, eu já estou passando para você. Esse colaborador não tem autonomia para fazer isso. Ele não se sente capaz de estar delegando uma tarefa que você passou para ele, para outro. Ele tem medo. Ele acha que na hora que você for falar, vai falar com ele, vai pedir dele a tarefa, vai pedir o resultado dele. Então ele fica igual um louco, tentando fazer o certo. E aí consome muita energia da liderança, que tem que correr atrás de formar esse colaborador para desempenhar uma tarefa que não era que ele tem melhor desempenho, por exemplo. Então, quando a gente está conversando com a equipe, né, a gente tem que ser muito cauteloso e realmente nunca vai passar a liderança sem entender os impactos dos nossos pedidos singelos, né? São ordens ou pedidos, orientações singelas, que não podem gerar esse caos, mas geram. E a gente tem que entender que, como a gente tem uma posição de poder acima das pessoas, as pessoas não vão questionar, as pessoas não vão rebater uma orientação dizendo: não, mas quem faz isso é o Joãozinho, não sou eu. Porque elas têm medo da reação. Porque muitas vezes elas já viram outra pessoa tentando falar e a liderança se posicionando. Mas eu quero que você faça dessa vez, ou você não quer trabalhar, está escolhendo trabalho. Aí fica difícil. Então, sempre é melhor passar uma orientação, uma ordem para quem lidera esses colaboradores, nem que seja uma liderança técnica, né? É um analista, mas ele vai saber, né, a melhor forma de distribuir as tarefas. De qualquer forma, nunca construa uma expectativa
de que ao pedir uma coisa para um colaborador, que vai ser fácil para ele fazer e ele vai fazer porque ali funciona como uma equipe, que está todo mundo junto, todo mundo vai ajudar. Se ele começar uma tarefa, não tem problema, que quem é o dono da tarefa vai sentar junto com ele, vai... Não é assim que as coisas funcionam, não é. Na vida real, as pessoas, apesar de funcionarem como equipe, se a gente intervém de uma forma que não é uma forma correta, né? Porque o correto é primeiro falar com a liderança e a liderança aí fazer a distribuição das tarefas da melhor forma, da forma mais equilibrada. Quando a gente não permite que isso aconteça, a gente, na verdade, está agindo contra a equipe. A gente começa a criar uma percepção que cada um cuida de si. Essa é a percepção que as pessoas têm e eu, de alguma forma, até fui agraciado porque a minha liderança me passou uma tarefa que eu não sei fazer, mas ela está confiando em mim, então eu vou dar o meu melhor e o meu melhor não é o melhor da área para a execução daquela tarefa. Quando a pessoa não sabe fazer, ou não é a coisa que ela faz com a mão direita, que ela faz melhor, quando ela vai executar a tarefa, ela tem um desempenho mais ou menos, nunca é o melhor desempenho. Ela não faz aquilo com a mão direita, ela faz com a mão esquerda, e com a mão esquerda a nossa letra é muito ruim. A minha, por exemplo, é péssima. Se você é canhoto, é o inverso. Não venham com brincadeiras comigo, mas é isso, a mão que a gente escreve normalmente tem uma letrinha muito melhor do que a outra mão que a gente não costuma usar para escrever. Até porque treino é tudo, né, gente? Então, quando um colaborador não sabe fazer, não costuma fazer aquela atividade, o melhor dele ainda é um resultado básico. Não é isso que a gente quer quando está transmitindo uma tarefa, a gente quer que ela seja entregue da melhor forma que a área é capaz de entregar. Só que a nossa interferência na ordem natural das coisas quebrou a possibilidade de que o melhor da área fosse entregue. A gente acaba com a sinergia, destrói a sinergia e os resultados passam a ser de mais ou menos a medíocre. É por isso que a sua produtividade está caindo. Por fim, eu vou salientar um fator que permeou todas essas situações que a gente viu, porque que está sob sua responsabilidade a questão de comunicação na área. Todo problema de comunicação começa com o ouvir. E como é que a gente ouve bem? A gente ouve bem através do ouvido, porque o ouvido vai entender, né, os sons que a pessoa vai verbalizar, o conteúdo que a pessoa vai verbalizar, e com os olhos, porque a gente precisa ler a linguagem corporal do nosso colaborador. A gente precisa perceber o quanto que ele está recebendo aquelas informações de uma forma aberta ou de uma forma fechada. Em que sentido aberta e em que sentido fechado? Aberta, quando o colaborador tem uma percepção de que realmente aquela atividade é fundamental, que aquela atividade vai melhorar o trabalho na área, que aquela atividade realmente tem um impacto no resultado da área, um impacto no resultado da operação, um impacto no trabalho que ele tem, vai melhorar o impacto, vai impactar favoravelmente, vai melhorar o trabalho dele, vai simplificar o trabalho dele. Olha quanta coisa boa. Aí ele recebe de braços abertos, está empolgado, o olho brilha, né? Então a gente lê isso, a pessoa fica bem, a pessoa manifesta, a pessoa sorri, o rosto fica tranquilo, a postura corporal é boa, a pessoa está aberta a receber, mas ela está no momento assim, no auge do entusiasmo. E tem, né, uma forma de receber uma instrução, uma ordem ruim. A pessoa
manifesta aí uma preocupação, a pessoa está fechada, a pessoa muitas vezes, né, cruza os braços porque ela quer realmente, né, está preocupada com o que está sendo dito, o que está sendo dito está trazendo aí informações que ela precisa processar. Ela não está tranquila, ela não está segura com relação ao que está sendo dito, o rosto dela, né, o semblante vai ficando preocupado, vai ficando carregado, ela está encurvada, ela tá querendo realmente ali entender melhor, então ela adota uma postura de peso, ela fica pesada na conversa, né? Para muitos, essa postura pode estar transmitindo um receber orientações, né? A necessidade aí da comunicação, de entender melhor o que está sendo dito, ou uma percepção de que a pessoa tem uma resistência natural, mas que ela vai ultrapassar isso. Bom, não é uma resistência natural, ou uma resistência da pessoa. É uma dificuldade realmente de até aceitar aquilo. Por quê? Porque as pessoas estão no outro ritmo quando você está passando. Lembra o primeiro motivo? Estão no outro ritmo. Porque as pessoas não estão entendendo por que precisa fazer daquele formato, porque elas não são responsáveis por aquela atividade, ou porque elas têm inúmeras outras prioridades e vem mais uma coisa para ser feita. E aí, como é que isso se encaixa? Você parece não estar preocupada com a sobrecarga de trabalho da área como um todo. E você não está preocupada em estabelecer um diálogo e abrir o diálogo ali. Abrir para que o colaborador expresse, né, as suas dúvidas, os seus questionamentos, ou até você abre, mas é aquela abertura meia boca. Na hora que o colaborador começa a falar que isso aqui pode dar ruim, você já começa a achar que ele está te boicotando, então você já chega, mas isso é uma coisa muito simples que com certeza vocês precisam resolver. Vocês já deveriam ter resolvido. E aí interrompe a possibilidade de diálogo. O diálogo só acontece quando a gente tem uma comunicação que é equilibrada entre a assertividade na sua comunicação, a clareza na sua comunicação e a empatia, que é a capacidade de ouvir o outro. E para ser empático, para entender as emoções do outro, as dificuldades que o outro está passando e ser, né, um grande líder empático, você precisa ouvir com os ouvidos e com os olhos, porque os sentimentos, as emoções que o outro está vivendo, você só vai entender através da leitura da linguagem corporal. Então, a empatia, ela depende da leitura da linguagem corporal do outro. Você precisa entender o outro muito mais do que as palavras do que ele está dizendo, os argumentos que ele está usando. Muitas vezes o argumento do colaborador é fraco, é frágil, mas por trás daquele argumento fraco e frágil, existe ali um ser humano que tem dúvidas, que tem dificuldades e que você não está abrindo para entender, porque não permite que ele expresse. Mas eu não sei fazer, porque é muito difícil. Essa talvez seja a situação mais difícil que a gente vive com relação à capacidade de realização de cada profissional. É ele admitir que não sabe fazer uma coisa, porque ele acha que você tenha uma expectativa de que ele saiba fazer uma determinada coisa. E às vezes a gente tem mesmo. Às vezes a gente tem essa expectativa de que um profissional saiba fazer uma determinada coisa. Mas se ele não sabe, a gente tem que ensinar.
ou trocar. Não tem saída, não tem um caminho fácil para solucionar o não conhecimento de uma determinada atividade. A gente tem ou que treinar ou que trocar o profissional por alguém que saiba, né? Mas de qualquer forma, é responsabilidade da liderança, porque se esse era um conhecimento, era uma habilidade que o profissional deveria ter, no momento que você o selecionou ou o promoveu para aquele lugar ali que ele está ocupando, você partiu ou do pressuposto de que ele sabia ou de que esse conhecimento não seria tão necessário. Então, o papel da liderança é desenvolver esse colaborador para ele chegar lá. Ou melhorar o seu processo seletivo, porque você não faz as perguntas completas para saber se a pessoa está preparada ou não para o desafio que você quer entregar para ela. De qualquer forma, a responsabilidade é da liderança e a gente não tem como escapar dessa responsabilidade. E a gente tem que conhecer a nossa equipe, cada um dos integrantes da equipe, as competências, as habilidades e o conhecimento que esse profissional tem sobre as atividades, as tarefas que precisam ser desempenhadas na área. Não se permita não conhecer a equipe. E, obviamente, né, a gente espera que os nossos coordenadores e supervisores, por exemplo, saibam, conheçam mais os profissionais. E se os nossos coordenadores e supervisores não conhecem os profissionais, precisam também ter essa preocupação de conversar, de entender, de ter uma maior profundidade até nesse conhecimento para estabelecer um nível de competência, um nível de habilidade e os conhecimentos que aqueles profissionais possuem. Voltando, todos esses problemas de comunicação que a gente falou estão intimamente relacionados à nossa capacidade de estabelecer o diálogo, que depende basicamente de ouvir. Muitas vezes a gente só ouve o que a gente quer ouvir. E a gente, com a empatia, consegue ouvir o que nem o colaborador queria mesmo falar para a gente. E que a gente não queria ouvir, mas a gente ouve ali, né? Quando a gente está empatizando. Então a gente descobre as dificuldades, aonde estão morando as dificuldades, e isso é o maior caminho para a solução, porque aí a gente pode agir para minimizar esses gaps, para preparar melhor a nossa equipe, desenvolver as pessoas para que elas façam entregas cada vez maiores e melhores. Então, gente, nesse vídeo, o que eu quis mostrar para vocês são que muitas vezes problemas de produtividade, problemas de percepção de que a equipe não está na mesma página que a gente, que parece que as pessoas estão boicotando, não estão querendo fazer o que a gente está pedindo, que a gente está dando, a instrução que a gente está dando, a ordem que a gente está dando. Muitas vezes isso acontece porque a gente está falhando na competência fundamental de qualquer liderança, que é a comunicação. Então, não se permita cair nas armadilhas que eu falei aqui. Não parta de pressupostos equivocados. Converse com sua equipe, converse com seus colaboradores e, acima de tudo, empodere as suas lideranças, respeitando o espaço deles e sempre informando a eles as tarefas relevantes, as tarefas que precisam ser priorizadas. Você tem que estar em contato com esses profissionais que são os seus profissionais mais importantes. Você, muitas vezes, na posição de gerente, já tem aí, né? Já é líder de líderes e precisa respeitar esses líderes, mesmo que sejam analistas, né? Se você é coordenador, os seus analistas mais sênior, você tem que realmente
respeitar os profissionais. Por quê? Porque assim eles vão se tornar líderes, gestores melhores e os resultados da área vão aparecer com certeza. Comunicação é uma habilidade essencial e tem muitos motivos para a gente falhar na nossa comunicação. Eu falei aqui em 5 circunstâncias que podem levar as pessoas a não cumprirem as nossas orientações, ordens, e nos levarem a crer que as pessoas estão nos boicotando, mas isso não é a verdade. A verdade é que a gente não está se comunicando da melhor forma com os nossos colaboradores. Eu espero que vocês tenham gostado. Visita lá meu Instagram que tem muito mais dica para vocês. Tchau!